Opa, tudo certo? Bem-vindos novamente à primeira aula de Python, oferecido por Contrat. Meu nome é Eric Naiber e hoje nós falaremos um pouco sobre comandos básicos em Python e alguns tipos de dado. Bom, começando pelo comando mais básico, o print, que vem do inglês printing, que significa em português imprimindo, certo? Ou imprimir. Então ele faz exatamente isso. Então eu coloquei aqui uma frase dentro do print. Ela tem que ser entre aspas. Depois eu vou explicar mais sobre isso. E o que acontece? Quando tu escreve essa frase entre aspas e coloca dentro do print, ela é impressa no seu terminal, que no meu caso que utiliza o PyCharm vai ser ali na parte de baixo. Viram? Eu coloquei aqui uma frase básica. Por que eu coloquei essa frase entre aspas? Porque isso representa uma string. O que é uma string? Uma string nada mais é que uma lista de caracteres. Não se preocupem com o termo de lista, que mais tarde nós veremos isso. Uma lista de caracteres é uma string. Então cada letra vai ter um índice, como por exemplo, o H ele vai ser o índice 0, o E vai ser o índice 1, assim por diante. Bom, falando do print já, vamos passar para outro tipo, que agora é o primeiro tipo numérico, que é o tipo inteiro. O tipo inteiro ele faz parte do conjuntos inteiros e junto dos conjuntos dos naturais, que seriam o que? Menos infinito, até menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e mais infinito. Bom, o próximo tipo numérico é o floating point, ou ponto flutuante, ou também mais conhecido como float. Esse ele faz parte do conjunto dos racionais. Ele exclui o conjunto dos naturais e dos inteiros. Então é o seguinte, um floating pode ser 1,1, 1,2 ou até mesmo 1,0. Isso é algo que você deve prestar muita atenção, porque 1 em programação é diferente de 1,0, porque 1 sem a vírgula é um inteiro e 1.0 é um float. Isso vai ser extremamente importante para assuntos no futuro, como por exemplo loops, ou também, como eu disse antes, um índice de uma string ou de uma lista. O próximo tipo é o tipo booleano, ou boolean, ou também bool, que é o tipo de condições. Como assim? Por exemplo, verdadeiro ou falso, ou true or false. Por enquanto, eu vou deixar só isso. Bom, uma forma de ver o tipo de dado que vocês estão trabalhando é utilizando o type. Com o type nós podemos ver se ele é uma string, um boolean, se ele é um floating e até mesmo listas, tuplas e dicionários, que isso nós veremos mais adiante. Colocando aqui para mostrar como 1 é diferente de 1.0, temos aqui 1 seria um inteiro e 1.0 um float. Outra coisa que é super importante em Python e qualquer outra linguagem de programação é armazenar dados, ok? Bom, nós começamos colocando ai meu Deus. Bom, nós primeiros começamos colocando o nome desse dado, no caso eu coloquei nome Eric, comida bolo, lembrando que são duas strings, e depois quantidade eu coloquei um número inteiro, mas poderia sim ser um float. Bom, agora eu vou utilizar o print. Podem notar que essa daqui é uma formatação do Python 3.0, se eu não me engano, que quando tu coloca um F na frente e utiliza essa chave, você consegue colocar dentro alguma expressão. Nesse caso, eu só coloquei o nome dessa minha variável, que no caso foi nome, comida e quantidade. Mas vocês podem colocar outras coisas como vocês verão no futuro. Bom, aqui nós conseguimos ver o tipo novamente. Bom, o próximo que eu gostaria de falar é o input. O input ele serve para o quê? Ele serve como se ele fosse um botão, certo? Escreve isso e dentro do input vocês colocam uma string que seria algo avisando o usuário para fazer algo. Por exemplo, aqui no nome ele pergunta quem vai comer. Quando você rodar isso, vai aparecer uma caixinha ali embaixo para vocês escrever o que quiserem. No caso eu coloquei Eric, bolo e 3, certo? Porém, note o seguinte, vou colocar um type naquela QTD, que é a quantidade eu botei 1.
Note que ele deu como string. Por quê? Porque sempre quando você utiliza o input dessa forma, ele sempre vai transformar o que quer que seja em uma string, certo? Não importa o que você vai escrever, ele vai transformar em uma string. Então, como é que a gente faz para esse valor, essa string, ser transformada em alguma outra coisa? Que no caso aqui a gente vai querer um inteiro ou um float. Nós podemos utilizar o nome do tipo de dado que queremos usar e depois seguindo, fechando por parênteses, a nossa expressão. No caso que eu coloquei int, input e quantia. Esse int está falando do quê? Que eu vou transformar tudo que estiver dentro do parênteses em um inteiro. Podemos fazer isso também para outros tipos, como por exemplo, aqui. Posso transformar em inteiro novamente, posso transformar em float e também posso transformar em boolean. Ali, viram que quando eu coloquei 21, ele deu true, mas por que ele fez isso? Porque em Python e em outros linguagens de programação, 0 e 1 tem valores de verdadeiro ou falso, sendo 0 falso e 1 ou números maiores que 1 verdadeiro. Então nesse caso eu coloquei 21 e foi verdadeiro. Outro comando que é de extrema importância é o dir. O que é esse dir? Você passa um argumento por dir, no caso uma string, um inteiro, um float, uma lista, e ele te retorna inúmeras opções que vocês podem utilizar para mexer com esse tipo de dado. No caso aqui eu passei o dir e uma string e me retornou vários comandos. No caso eu vou utilizar aqui o replace, eu não vou falar de todos porque são muitos. Eu vou utilizar o replace, que ele faz basicamente, ele vai trocar o E maiúsculo do nome, ali ó, nome.replace, ele troca o E maiúsculo do nome por HE. Outra coisa, se vocês quiserem também, vocês podem, ao invés de pesquisar no Google o que faz cada comando, por exemplo, replace ou ali também o join, lower, lstrip, vocês podem escrever o que? Help e a informação, ou seja, help, print, help e replace, certo? Bom, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos e na próxima aula nós veremos listas, tuplas e dicionários de uma forma mais rápida e depois nós vamos nos aprofundar em cada uma em outras aulas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.